A Quesis realizou um monitoramento nas redes sociais ao respeito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus na manhã de ontem. A apuração verificou que o hashtag BolsonaroFree gerou o maior volume de menções contrárias ao julgamento, com 64%. O monitoramento apurou que, dentro da narrativa pela liberdade de Bolsonaro, uma publicação da senadora Damares Alves na rede social X foi a que teve o maior alcance. A senadora publicou um texto no qual aponta que ela considera fraudes no processo e pede suspensão do julgamento. Não é a única senadora, você não está sozinha. André. Olha, eu acho até pouco essa pesquisa me surpreende, porque eu acho que, enfim, a gente tem um percentual, sobretudo nas redes sociais, gigantesco. Né? Eu esperaria ali até 90%, 80% de pessoas se manifestando no sentido de que esse julgamento é uma fraude, é, enfim, um ato teatralizado. É disso que realmente se trata. Agora, essa questão do Moraes, né, dele ser problemático, dele ser maluco ou não, tá? Eu tenho refletido muito sobre isso, no sentido de que eu acho que ele se faz ele está ali em nome, é preciso, e aí entra essa história também do porquê que ele não, porquê que ninguém reage, porque ele está em nome de um grupo, ele está em nome de uma ala ali majoritária do STF. E ele fala em nome de interesses sérios, que são os de calarem as redes sociais, de neutralizarem politicamente. Eles querem isso, neutralizar as redes sociais para que elas não possam servir como uma moeda política. Me parece que essa é a leitura mais razoável, a meu ver, né, do que está acontecendo, porque, veja, realmente, se não é isso, a gente tem uma pessoa descontrolada, então, na cadeira mais importante hoje do STF, e todo mundo ali quieto com medo. Se é isso, o Estado está completamente entregue àquele que, enfim, não tem condições de nem estar em qualquer cadeira, quanto mais nessa. E tem um ponto que eu também acho que vale a pena a gente dizer, que algumas pessoas levantaram durante essa semana. Será que o talha-ferro, já que a gente vai falar disso também, será que a oitiva dele, né, deveria ter sido ao mesmo tempo do julgamento e tal? Eu acho que sim, sabe, Segre? Eu acho que isso deu uma sensação nas pessoas, reforçou essa sensação de que tudo era político. Porque ao mesmo tempo que estavam julgando, você até falou aqui, né, de um lado estão fazendo justiça, dois lados, era um faroeste, né? É um faroeste mesmo. E isso dá a percepção nas pessoas de que nós estamos dentro de um Estado completamente descontrolado. É muito saudável, né, que de um lado da Praça dos Três Poderes estavam julgando o Bolsonaro e do outro lado o Moraes estava sendo julgado. Mas esse julgamento de Moraes não deveria ser, aliás, não foi um julgamento, né? Tomara seja um julgamento, porque aí teríamos aberto o impeachment. Sim. Mas pelo menos mostrou o que muita gente desconfiava que não teria, que eram as provas, que Tagliaferro mostrava as provas que ele juntou. A minha dúvida, professor Suano, seria, com tudo isso, vamos imaginar que são provas que talvez possam ser fraudadas, não sei, alteradas, o que você quiser. Ninguém do STF disse, gente, eu quero ver isso, porque isso é uma grave falta ao Código de Processo Penal, à Constituição Federal. Teve um dos casos em que foi alterada a data para coibir a manifestação de empresários, que muitos deles tiveram as redes sociais banidas antes das eleições, com milhões de seguidores que eram apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso não é conspirar contra a limpidez de um processo eleitoral? Então, em que pé estamos? Olha, Segre, com todo respeito, a situação que nós estamos é muito pior do que tudo. Eu concordo com o André quando ele fala que faz parte de um grupo. O problema é que trouxe uma pitada a mais, que é o perfil psicológico do Alexandre de Moraes. Esse perfil, o que não, por si só, é apenas um elemento, mas esse perfil psicológico, ele problematiza mais. O fato dele participar do grupo, aí é que vem a minha percepção, que é muito mais pessimista. Tá? Primeiro ponto. Esse grupo, eles já estão preocupados, não é mais nem com a defesa da corporação. Eles estão querendo tirar, desculpa o termo inadequado, mas o deles da reta.
Eles estão sabendo que eles têm que salvar o Alexandre de Moraes, porque estão todos ferrados. É um abraço do afogado que vai acontecer e vai se afogar todo mundo. Por isso eles estão fechados. Eu não diria nem que eles estão preocupados com essa corporação, porque essa corporação acha que administra o Brasil. Não, eles sabem que eles não administram o Brasil. Eu lembro que meu professor sempre dizia assim, os organizados... Eles, como é que ele fala? Os organizados governam. Os organizados dentro dos organizados, eles comandam. Os organizados dentro dos organizados, que são organizados, mandam. É o que eles estão fazendo. Eles estão apenas se organizando para mandar. Não existe governança. E eles estão mandando apenas pela necessidade de sobrevivência. É isso que está acontecendo. Pegamos o caso do Talhaferro. O Talhaferro foi lá e mostrou as provas. O que isso é importante para nós? Para nós termos os elementos daquilo que será contraposto depois que vierem as narrativas deles. Porque nós temos como questionar isso. O problema é esse período. Quantos vão ter que ser arrastados ou vão ter que sucumbir? E nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco de sermos arrastados e sucumbirmos exatamente porque o tempo favorece a eles. Mas são os elementos que são dados para mostrar. Olha o momento histórico que nós vivemos, que é um dos momentos mais pobres e mais tristes do Brasil. Aí vem mais uma vez a minha preocupação. Ok, se a gente vai viver ainda o momento do alagamento, quem são os nossos herdeiros? Essa é a pergunta que eu faço. Você colocou a cara a tapa, o Tomé está colocando a cara a tapa há muito tempo, você colocou a tapa, o Arthur colocou, eu coloquei, a Oeste colocou a cara a tapa. Mas nós podemos ser arrastados nesse processo se nada for ocorrer. Por isso que é preciso das lideranças políticas que façam que algo aconteça agora. Porque nós seremos arrastados e os nossos herdeiros, eu não sei se eles terão capacidade de entender tudo que foi feito, por exemplo, aqui na Oeste. Eu não sei se eles terão capacidade de entender isso. Não vão entender. Essa é a angústia que eu tenho, que eu digo sempre. Difícil. A gente tem que tirar essas pessoas e eu tenho medo dos pactos que estão sendo feitos. Porque não adianta retirar as pessoas e preservar a máquina. Porque a máquina só vai substituir as pessoas e fica tudo como sempre foi. Vamos fazer uma reflexão aqui. Um cara, uma criança, um adolescente, tá? Que em 2019, quando tudo isso começou, porque é necessário sempre a gente lembrar tudo isso, não começou em 22, não começou agora, começou em 19, com o início do inquérito das fake news. Eu sei porque eu fui o primeiro advogado a atuar nesses inquéritos das fake news com o caso da censura à revista Cruzoé, que eu defendi a revista, daquela capa, do amigo de meu pai. Tudo o que está acontecendo hoje já acontecia lá. Até hoje eu não tive acesso aos inquéritos. Eu descobri as coisas sem querer. Descobri que amigo de alguém ia ser investigado porque chegava coisa para mim errada. E assim por diante. Então, assim, eu, por exemplo, quando, até hoje no Oeste com Elas, eu fiz esse comentário, e que no meu livro eu conto isso, que quando o Mário Sabino, que era o fundador da revista, hoje está no Metrópolis, está em outro lugar, não tem nada mais a ver com a revista, e ainda está nos inquéritos. Por quê? O que ele tinha a ver com tudo isso que está acontecendo hoje? E quando eu fui à Polícia Federal, junto com ele, para ele ser ouvido, o delegado da Polícia Federal estava com o celular aberto, lendo as perguntas que fazia, porque ele não tinha também tido acesso ao inquérito. Caraca. Pergunto pro André, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. A então, estrutura está você percebe? preservada. Agora, Esse durante é o esses problema. 6 anos, nós tivemos uma sociedade que foi deixando a água subir. E esse é o grande problema. E mais, hoje você pega um adolescente que tinha 13 anos naquela época, e hoje esse adolescente está dentro de uma universidade sendo ensinado por um professor de direito constitucional, muito provavelmente de esquerda, dizendo que está tudo bem e que o Moraes está salvando a democracia. Exatamente. E essa criança que lá tinha 13 anos, hoje tem 18, 19, vai ser o próximo juiz, o próximo jornalista, o próximo advogado. Aliás, olha só uma outra coisa muito importante. Cada um de nós, né, que está dando a cara a tapa, nós ainda somos, acho que, muito pequenos, né, para eles. Mas você pega, por exemplo, o Silas Malafaia, que é uma das maiores lideranças religiosas que nós temos no país. É uma loucura o que está acontecendo. Ele está sendo investigado por uma obstrução de justiça. Teve a Polícia Federal na casa dele. Qual é o crime dele? Um crime de opinião? Um crime de pegar o microfone e falar publicamente o que ele pensa sobre o Brasil? Eu não vi ele fazer um ataque ali à instituição. Ele está sempre pautado na Constituição, mostrando as arbitrariedades que estão acontecendo. E agora está sendo investigado, Polícia Federal na sua casa. Então, ou seja, há uma inversão de valores muito grande no Brasil, mas a grande pergunta que fica é o que nós vamos fazer para poder reverter tudo isso? Porque eles são a última instância jurídica do Brasil. E aí, para quem que nós vamos recorrer? Tá, mas eu tenho a resposta. Diga. Eu concordo com o professor Suano, mas eu preciso ser otimista aqui. Que a máquina está podre, mas a gente precisa punir alguém.
E é via lei Magnitsky, sim. A hora que começar a sufocar financeiramente o Alexandre de Moraes, eventualmente familiares, e isso servir de lição para os demais, por mais que a máquina esteja podre, os demais se enquadram. Mas eu Para a senti sobrevivência da esperança máquina. quando veio a aplicação da lei Magnitsky. E hoje eu vejo que não mudou muita coisa. É porque é lento. Já começaram a cobrar os bancos brasileiros, as coisas são aos poucos. Aos poucos, é passo a passo. Como uma sucuri. É como você ser abraçado por uma sucuri. Você sabe que vai morrer, mas ainda está vivo. Então, ou está num banco de areia movediça. Você sabe que você vai afundar, mas vai aos poucos. A burocracia da aplicação de qualquer lei. Então não é porque tem uma etapa ou porque não foi direito aplicada. É que a gente tem aqui uma expectativa, claro, 24 horas. Seja, não, cancelaram o cartão, não cancelaram, como é que ele está olhando o celular, como é que ele tem e-mail e tal. Porque nunca a gente teve um ministro, uma pessoa dessa relevância dentro do Brasil com a aplicação dessa lei. Mas ela é aos poucos, como qualquer lei. Mas veio já a bomba, Mas ele a apenas questão- não afundou.